Fala pessoal, e aí, bom dia, tudo bem com vocês? Bom, gente, estamos retornando agora à videoaula, né, ao projeto Coronavírus, que foi um projeto que acabei criando em função desse quadro que a gente está passando, tá? A gente viu muito bem como foi essa semana em relação às videoaulas de matemática, então, na verdade, eu estou criando essa outra videoaula como um suporte da matéria que a gente tem, tá? E a gente vai dar continuidade ao que a gente estava construindo quando a gente estava presencialmente em sala de aula. Tranquilo, gente? Então, eu criei essa aula aí, na verdade, no dia 29, mas como eu saí para correr e estou gravando só agora quase 1 hora da manhã, na verdade, passamos de 1 hora da manhã, então eu coloquei, já mudei o slide para o dia 30, tá bom? Essa aula entra na terceira série do ensino médio. Tudo que a gente viu até agora era base para começo dessas aulas, tá bom, gente? Então vocês vão ver que eu vou trabalhar bastante coisa que a gente retomou, tranquilo? Então eu vou fechar aqui meu vídeo e vamos começar nos nossos slides. Bom, como eu estava falando para vocês, aí, né, uma identificação, que hoje é dia 30 de abril de 2020, e eu estou gravando uma aula para a Escola Estadual 31 de março. Bom, vamos lá. Bom, na nossa última aula, como sempre, eu sempre gosto de retomar, que foi antes das férias, né, eu deixei para vocês uma tarefinha aí, que foi a retomada de função de primeiro grau. A gente começou na aula teste, na aula piloto, fazendo o gráfico da função de primeiro grau, né? Eu retomei um pouco de função e eu falei para vocês que era me dar um valor de x que eu te devolvo de y com 2 pontos, eu consigo achar a minha reta e aí eu consigo achar o meu gráfico. Na minha última aula, que já não era mais uma aula teste, a gente trabalhou com lei de formação, certo? E eu deixei um exercício, uma lista de exercícios para vocês, né? Vou pegar aqui o exercício 2, eu quero pegar o item G, né? No meu item G eu tenho aí 2 pontos, o ponto G e o ponto H. O ponto G é o menos 3 e 4, o ponto H é o menos 8. E aí eu posso trabalhar exatamente com a ideia de como achar a lei de formação. Lembra que a sua lei de formação y é igual a x mais b, e aí no lugar do y eu coloco 4 e no lugar do x eu coloco menos 3. Sempre entre parênteses se o número for negativo, certo? Então aí minha primeira equação seria essa. Lembrem-se que não consigo resolver essa primeira equação porque eu tenho duas variáveis. Eu preciso de uma segunda equação e por isso que eu te dou 2 pontos. E a minha segunda equação, o ponto H, é o ponto 1 e menos 8. Então eu tenho que menos 8 é igual a A vezes 1 mais B. Beleza? Lembra que aqui eu tenho um sistema com duas equações, duas incógnitas. Um jeito que eu posso fazer é por substituição, o outro jeito é por subtração ou método da adição. Nesse caso, eu vou utilizar o método da adição, que eu vou subtrair as duas equações. Lembra que a ideia de subtrair as duas equações é para sumir com uma das letras. E aí, se eu subtrair o B pelo B, eu consigo justamente sumir com a minha letra B, certo? Lembra que, então, o de cima menos o de baixo, tenho 4 menos menos 8, é igual a A vezes menos 3, menos 1 vezes A. E aí eu já troquei aí a ordem do A vezes menos 3 para menos 3A. Beleza, gente? E aí, menos com menos dá mais, então eu tenho 4 mais 8 é igual a menos 3A menos 1A, eu tenho menos 4A. Estou devendo 3, estou devendo 1, estou devendo 4. 4 mais 8 dá 12, 12 é igual a menos 4A. E por último, eu tenho que passar o menos 4 dividindo. Então eu tenho que A é igual a 12 dividido por menos 4, mais com menos dá menos, A é igual a menos 3. Achei o valor de A, né? E aí lembra que o meu problema, a lei de formação, eu preciso substituir o valor de A e de B. Então, preciso achar o valor de B. Para achar o valor de B, eu pego uma das equações, que aí eu escolhi a primeira, porque a primeira tem só um sinal negativo, a segunda eu achei um pouquinho mais feio. E eu peguei a primeira equação e substituí o valor de A. Então, no lugar lá, 4 é igual a menos 3A mais B, no lugar do A, eu substituo o valor de A. Então, eu tenho que 4 é igual a menos 3 vezes menos 3 mais B.
Menos 3 vezes menos 3, menos com menos dá mais. 3 vezes 3 dá 9. Então 4 é igual a 9 mais b. Então passo 9 para o outro lado. Não posso esquecer de que se eu estou trocando de lado, eu estou trocando minha operação, ela fica negativa, né? Então fica 4 menos 9 é igual a b. b é igual a menos 5. Tranquilo? Agora que eu tenho o valor de a e de b, eu posso achar minha lei de formação de volta. Y é igual a x mais b. Então no lugar do a eu coloco menos 3. E no lugar do b eu coloco menos 5. E aí, só para arrumar ali o mais com menos, né? Eu tenho que y é igual a menos 3x menos 5. Tranquilo, gente? Resolvido? Deixei aqui. Caso vocês tenham dúvidas da lista de exercícios, me mandem pelo WhatsApp, que posso colocar nas próximas aulas, eu posso resolver numa videoaula. Tudo bem? Caso você tenha dúvida, porque eu estou cobrando isso como presença e como avaliação, não deixe de me chamar. Só 2 pessoas da sala inteira me chamaram, tá bom, gente? Então, corram atrás aí do que foi passado antes das férias. Beleza? Bom, então vamos lá, né? Vamos começar a matéria nova. Geometria analítica. Na verdade, quando eu estudei essa matéria no meu ensino médio, né, é uma matéria que no começo eu tive um certo medo, né, tanto que a gente chamava de geoanal, carinhosamente, mas foi uma matéria que eu procurei entender por conta, tá, gente? E aí eu peguei livro, texto e comecei a ler e tentei desbravar todos os meus exercícios, tá? Então foi uma matéria que eu ainda me orgulhei de ter estudado, beleza? Geometria analítica nada mais é do que a gente algebrizar a nossa geometria plana. Para quem não lembra, a geometria plana a gente tem retas, a gente tem pontos, a gente tem triângulos, tem quadrados, tem retângulos, a gente tem circunferências, tem parábolas. Então tudo que é uma figura geométrica a gente algebriza, significa que a gente transforma em equação, tá? Então a geometria analítica nada mais é do que equacionar todos as figuras planas, tá bom? E aí a gente começa então retomando alguns conteúdos. Qual o conteúdo que eu preciso retomar com vocês? De começo, a gente já retomou um pouquinho de plano cartesiano, mas eu gostaria de retomar plano cartesiano, tá? Mas para retomar plano cartesiano, eu preciso falar de eixo coordenado. Bom, não sei quem lembra, mas eixo coordenado é uma reta real orientada. Significa que eu posso criar uma reta, essa reta eu posso dar um nome para ela, geralmente reta horizontal a gente chama de x, que é o eixo das abscissas, e aí eu consigo orientar para a minha direita. Quer dizer que da onde eu começo a minha reta, eu posso fazer de forma crescente da esquerda para a direita, certo? Então eu marco os pontinhos aí e vou marcando os valores dos meus pontos. Eu comecei ali do menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mas eu poderia ter começado do menos 4 e subido até ter dado o valor aí positivo. Beleza, gente? Bom, o que é importante da reta do eixo coordenado, né, ou da reta real orientada? É importante a gente saber como que a gente acha pontos nessa reta, tá? Então aí eu coloquei uma observação aqui na videoaula que um ponto no eixo coordenado tem somente uma coordenada, tá? Ele não é um par ordenado como a gente vê no plano cartesiano, que vem x e y. Aqui nesse caso a gente só vem x. Então eu vou trabalhar com exemplo. Meu exemplo eu vou falar de ponto A. Então x de A é igual a menos 1. E aí você vai lá e marca o ponto A. É só isso, tá bom? E aí eu posso pegar, por exemplo, um ponto B. Um xb é igual a 6. Aí eu acho o ponto 6 lá, marco o ponto lá no 6. E aí eu tenho o meu ponto B. Gente, nada demais. Só marquei os pontos. Tranquilo? Fácil achar esses pontos no eixo coordenado? Bom, espero que sim, né? Então vamos continuar. A gente vai então para plano cartesiano. Vamos retomar de novo o plano cartesiano, porque eu já fiz isso na aula presencial, certo? Bom, o plano cartesiano então é o plano formado por 2 eixos coordenados perpendiculares entre si. E aí é o eixo horizontal, que é o eixo x, e o eixo vertical, que é o eixo y. Tranquilo? E aí eu posso falar então que o meu eixo x é o eixo das abscissas,
E o meu eixo Y é o eixo das ordenadas. Gente, muito importante lembrar desses nomes, tá? Abscissas ordenadas. Lembra que em aula eu falei que para lembrar de abscissas, que se era x ou y, no meu ensino médio eu chamava de abscissas. Então, abscissas é o eixo x, ordenadas é o eixo y. Tranquilo? E aí, do mesmo jeito que eu tenho as setas orientadas, né, os eixos coordenados, eu posso marcar os pontos. E aí eu posso criar os pontos da esquerda para a direita no eixo x. Então eu comecei ele do menos 4 e subi esses pontos. E tem que começar de baixo para cima para o eixo y, porque minha reta está orientada para cima. Aí eu acabei marcando de uma forma diferente, né? Tranquilo? Bom, aqui de observação, eu tenho que ponto no plano cartesiano é sempre dado por um par ordenado. O que é um par ordenado? Um par ordenado, ele sempre, par, né, sempre aparece em duas informações. Par ordenado quer dizer que tem duas informações sobre coordenadas. Então, ele obrigatoriamente tem duas coordenadas, a coordenada x e a coordenada y. Tranquilo? Lembra lá de exemplo? Eu posso trabalhar com ponto A, menos 3 e menos 2. Significa que o x vale menos 3 e o y vale menos 2. Lembre-se disso. Né? A gente retomou isso na parte de função. Aí lembra que eu falei quando a gente brincou um pouquinho da função? Eu tenho uma rua que parte do menos 3 e eu tenho uma rua que parte do menos 2 em y. Aonde cruzar as duas ruas é o meu ponto A. Muito bem, gente. Tudo bem? Tranquilo isso? Eu posso trabalhar com o ponto B também, que é o ponto 4 e 1. Lembra que o meu ponto 4 e 1, eu parto de x em 4 e eu parto de y em 1, aonde cruzar os dois tracejados, eu tenho meu ponto B e eu só marco ali no meu plano cartesiano. Sucesso! Coloquei um ponto C também. Meu ponto C, meu x vale 0 e meu y vale menos 3. Lembra disso? Quando x é igual a 0, eu estou exatamente em cima do meu eixo y. E quando o y vale menos 3, então eu tenho ali, né, sumiu já de novo, o y é igual a menos 3, eu tenho aquela reta que está pintadinha ali, estava pulsando. E ali onde cruzou essas duas retas, eu tenho meu ponto C. Tranquilinho, né, gente? Eu tenho meu último ponto D, que é o ponto menos 4 e 2. Então, em x ele vale menos 4, em y ele vale 2. Aonde cruzar os dois tracejados, eu tenho meu ponto D. Tranquilo o plano cartesiano, gente? O importante do plano cartesiano é fazer o vai e volta, tá? Eu te dei os exemplos onde eu te dei as coordenadas e pedi para vocês colocarem no plano cartesiano, ou eu posso estar no plano cartesiano e pedir as coordenadas, que foi igual ao exercício que eu deixei na última lista, se não me engano, o exercício 3, tá? É importante saber achar as coordenadas de um ponto no plano cartesiano. Tranquilo, gente? Então, continuemos. Bom, mas entrando em geometria analítica, isso foi só para retomar. Mas para entrar na geometria analítica mesmo, eu vou trabalhar com distância entre dois pontos, tá? E aí eu posso trabalhar com distância entre dois pontos em duas vertentes. A primeira vertente é trabalhar no eixo coordenado. E aí eu posso te dar dois pontos e trabalhar em cima desse eixo coordenado. Coloquei uma observação aí, tá? Que para achar essa distância, eu preciso do módulo da diferença das coordenadas dos meus dois pontos. Professor, não entendi nada que você falou aí. Bom, vamos lá. Exemplo. Eu tenho então meu eixo coordenado x. Vou marcar meus pontos crescentes da esquerda para a direita. Pronto, todos marcados. E aí eu vou te dar um ponto A e um ponto B. Tudo bem? O que eu preciso lembrar de fazer? Lembrar de identificar meu XA, né? Que é o meu ponto no eixo coordenado. Meu XA vale menos 2. E meu XB, que é meu ponto B, vale 4. Então eu identifiquei onde está cada ponto. Beleza? O que eu preciso lembrar? Eu preciso lembrar exatamente da observação. O que é módulo? Eu coloquei um lembrete. Módulo a gente pode trabalhar de duas formas. Ou a gente trabalha, né, o módulo pela definição geométrica,
Que aí eu coloquei distância. Lembre-se da física que distância é sempre positiva. É a distância entre os dois pontos que eu tenho marcado. E aí eu coloquei ali embaixo, ó, que o módulo de xa menos xb, que é a diferença é sempre menos, né? Então é o módulo de xa menos xb. Tudo bem? E aí, se estou contando distância, quem lembra lá da física? É só contar quantos espacinhos eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacinhos. Então a distância, o módulo de xa menos xb é igual a 6. Ponto e acabou. Simples e maravilhoso desse jeito. Mas eu posso fazer também pela forma algébrica. Pela forma algébrica, a definição é um pouquinho mais complicada, tá? Ele fala ali que módulo de x é igual a x se x for maior ou igual a zero. Quer dizer, se x for positivo ou se for zero, o módulo de x é ele mesmo. Professor, não entendi muito bem isso. Já vou mostrar para vocês, tá bom? Ou o módulo de x é o contrário dele, né, o oposto dele, menos x, se o x for negativo, for menor que zero. Bom, vamos ver isso na prática, é melhor, né? Então eu posso brincar lá, xa, módulo de xa menos xb é igual a módulo de menos 2 menos 4, né? A diferença, lembra que é menos 2, menos, que é a diferença, o 4, que é a coordenada do ponto B, é igual a módulo de menos 6. E aí lembra lá, menos 6 é negativo. Se ele é negativo, então eu vou pegar o oposto de menos 6. O oposto de menos 6 dá menos 6, que aí menos com menos dá mais na multiplicação, e isso vira positivo. Tá? Perfeito? Ou se não, eu posso fazer de uma outra forma. Eu posso fazer xb menos xa. E geralmente na física a gente fala que é final menos inicial, né? Então se eu tomar o ponto B como final e o ponto A como inicial, fica xb menos xa. E a gente coloca em módulo de novo. E aí eu tenho que xb é 4, menos que é a diferença, o menos 2 que é o xa, né? E aí eu tenho que menos 2 dá mais 2, 4 mais 2 dá 6. Módulo de 6 é positivo, né? O 6 é positivo, então o módulo de 6 dá ele mesmo, porque o 6 é positivo. Deu para entender isso, gente? O módulo é um pouquinho mais tranquilo, só que ele é um pouco confuso também na parte de geométrica e na parte algébrica. Na geométrica é mais fácil, que é só contar a distância, né? Na parte algébrica tem esse detalhezinho do sinal negativo e do sinal positivo. Se você quiser lembrar só disso, lembra que toda vez que estou em módulo e o número for negativo, ele vira positivo. Toda vez que o meu número é positivo dentro do módulo, ele continua positivo, tá bom? Então tudo que está em módulo é sempre positivo. Tranquilo? Vamos continuar. Bom, no eixo coordenado ainda é fácil. O problema é quando a gente entra no plano cartesiano, tá? Então no plano cartesiano eu tenho essa formuleta aqui. Quem for acompanhar pelo livro didático, essa fórmula também aparece. E aí, o que acontece? Eu não tinha visto o livro didático para falar a verdade, tá, gente? Mas eu provei aqui na videoaula como que eu acho esse negócio aí, que no meu ensino médio me traumatizou na aula de matemática B por causa de uma resposta de um professor. Mas deixa isso para lá, depois eu conto isso para vocês, tá bom? Bom, então eu tenho o eixo X, eu tenho o eixo Y, plano cartesiano, correto? E aí eu posso ter um ponto A, onde eu tenho um XA e um YA. Meu ponto A está aqui no cruzamento, certo? Eu posso ter um ponto B, onde eu tenho um XB e um YB, e o ponto está aqui no meu cruzamento. Perfeito, né? A distância é justamente eu traçar essa reta aqui, né? A menor distância possível é uma reta, entre dois pontos é uma reta reta. Então é essa distância que eu quero achar, que eu vou chamar de distância de A para B, tá? Diferentemente lá do meu eixo coordenado, aqui eu não tenho uma linha reta para eu poder contar quantos espacinhos, né, eu andei de A para B, certo? Porque aqui eu estou num plano, eu estou andando tanto em X quanto em Y, tá? E aí o que acontece? Acontece lá numa das primeiras matérias que a gente viu no começo do ano. Eu falei para vocês que muita coisa na geometria, tanto plana quanto analítica quanto espacial, a gente resolve por triângulo, certo? Então aqui, gente, aquela fórmula horrorosa lá em cima, a gente trabalha com triângulos. Professor, mas como a gente vai achar triângulo aí?
A gente pode traçar isso aqui. Traçar isso aqui. Como o plano é ortogonal ou o plano é perpendicular entre si, esse ângulo é 90 graus. E aí eu formei esse triângulo aqui, junto com a parte vermelha. Triângulo retângulo, a gente lembra de... Ops, esqueci desse pedaço. Esse pedaço, na verdade, a gente vai lembrar lá da parte do eixo coordenado, tá? Então, para saber quanto vale esse pedaço, é só pegar o xb e tirar do xa e colocar em módulo, porque é positivo. E eu posso achar esse outro pedaço, que é só colocar em módulo a parte de y, que é a mesma coisa que eu estou andando no eixo coordenado lá em x, só que agora em y eu estou mandando isso em pé. Tá bom, gente? Então, toda vez que tem um triângulo retângulo, o que a gente precisa lembrar? Teorema de Pitágoras. Foi a primeira coisa que a gente viu de fato esse ano, certo? Porque quando eu fui retomar a trigonometria com vocês, eu precisava do Teorema de Pitágoras, porque eu precisava achar o terceiro lado caso estivesse faltando alguma coisa, certo? Bom, Teorema de Pitágoras, para quem lembra lá, eu tenho um triângulo retângulo, certo? Um ângulo de 90 graus, ponto A, ponto B, ponto C. A, Bzinho, Czinho são as medidas. E aí eu tinha que lembrar o quê? Do enunciado do Teorema de Pitágoras, que é o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, certo? E aí, então eu tinha lá minha hipotenusa, eu tinha meu cateto e eu tinha meu outro cateto. Aí, se a gente lembrar dessa forma, então eu tenho que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Tranquilo, gente? Deu para lembrar? Bom, mas para que a gente retoma isso? Porque se a gente for ver ali no plano cartesiano que eu acabei de desenhar, a gente tem um triângulo retângulo, certo? E a gente tem aquele pedaço ali, ó, que está com as chavezinhas amarelas, aquilo a gente consegue calcular. Então eu estou falando que a prova que eu digo é a prova da minha formulinha, é só usar o Teorema de Pitágoras, onde minha hipotenusa é justamente a distância de A para B ao quadrado. E os meus catetos é justamente a diferença que eu fiz ali nas chaves amarelas. E aí eu estou levando ao quadrado. Só que tudo que é positivo ao quadrado fica positivo. E tudo que é negativo ao quadrado também fica negativo. Então, esses módulos eu posso tirar. Assim como o quadrado, eu também posso transformar em raiz. E aí eu chego naquela formuleta horrorosa. Eu prefiro, gente, de verdade, não decorar isso aí. Mas quem quiser, fique à vontade, tudo bem? Bom, vamos lá, né? Vamos pegar um exemplo para ficar um pouquinho mais fácil. Qual é a distância entre os pontos A, menos 3 e 5, e B, 5 e menos 1? Vou fazer de dois modos, tá, gente? Com fórmula e sem fórmula. Quer dizer, por Pitágoras e com fórmula. Então eu tenho o primeiro modo por Pitágoras, que eu acho mais fácil. E aí eu monto o plano cartesiano para ficar um pouquinho mais fácil de enxergar, tá? Mas eu não vou montar todos os pontos não, porque é só um rascunho. Eu vou colocar lá o ponto menos 3, o ponto 5 em Y, vou achar a intersecção dos dois pontos e vou marcar meu ponto A. Tranquilo, nem marquei o menos 1, nem o menos 2, porque isso aí é só um esbocinho, tá bom? E aí meu ponto B, eu vou marcar 5 no X, vou marcar menos 1 em Y, vou juntar os dois pontos, né, para achar a intersecção deles, achei a intersecção, achei o ponto B. E aí eu só traço minha retinha. Ou se eu estou achando por Pitágoras, então eu estou achando triângulo retângulo, certo? Aí eu faço de novo aquele aparato, ligo lá as retinhas paralelas aos eixos ordenados e consigo achar meu triângulo retângulo, certo? Bom, aqui eu consigo calcular a distância de cada cateto. Então, se eu for pegar ali em x, que é esse pedaço, eu estou indo do menos 3 até o 5. É só contar. Do menos 3 até o menos 2 eu tenho 1 unidade. Do menos 2 até o menos 1 eu tenho 2 unidades. Do menos 1 até o 0 eu tenho 3 unidades. Aí do 0 até 5 eu tenho mais 5 unidades, então quer dizer que aqui eu tenho 8. Né? Ou posso fazer justamente a conta que eu tinha feito lá com vocês. Certo? Mas eu posso contar direto, tá, gente? Posso contar um por um. A não ser que o número seja gigante.
aí não é muito bom ficar contando. A gente pode usar aí o módulo da diferença das coordenadas, né, quando elas forem só horizontal ou só vertical, tá bom? E aí eu preciso achar esse outro valor aqui também, né, para poder fazer o Pitágoras. Setinha bonita. E aí eu tenho então que a diferença aqui é no meu y. E aí então eu tenho que o yb menos ya é de menos 1 até menos 5. Na verdade, de menos 1 até 5, né? O menos aí é da formulinha ou é da definição, que é a diferença, certo? E aí fica com o módulo de menos 6. Lembra que módulo de número negativo dá um número positivo, então isso aí é igual a 6. Tranquilo? E aí a gente aplica Pitágoras. A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. No lugar do a, eu coloco a hipotenusa, que é o d. No lugar do b, eu coloco o cateto, que o valor é 8. E no lugar do c, eu coloco o valor do outro cateto, que é o c, que é o 6. Certo? d ao quadrado é igual a 64 mais 36. Então d ao quadrado é igual a 100. E aí então d é igual a mais ou menos raiz de 100. Não esqueçam do mais ou menos. Mas lembrem que como é uma medida sempre positiva, d é igual a 10. Não tem unidade de medida porque eu estou no plano cartesiano. Beleza? Pitágoras tranquilo, fácil, sossegado, né, gente? O único problema é achar quanto vale os catetos aí, mas também é só a gente treinar um pouquinho que a gente fica craque nisso. Tracei uma retinha. Segundo modo. Segundo modo é pela fórmula. E aí pela fórmula, tem essa fórmula linda e maravilhosa, né? Fui irônico, tá, gente? Não gosto dessa fórmula, não. Então eu tenho a distância de A para B é igual a raiz de xa menos xb ao quadrado mais ya menos yb ao quadrado. E a gente substitui o valor de xa xb e o valor de ya yb. Xa vale menos 3, xb vale 5, ya vale 5, yb vale menos 1. Como é negativo, obrigatoriamente tem que entrar dentro do parênteses. E aí a gente faz o joguinho de sinal, né? Menos 3 menos 5 dá menos 8. Beleza, fica menos 8 ao quadrado. E aí lá dentro da parte do y fica 5 menos menos 1, que vai dar 5 mais 1 ao quadrado, né? Só para arrumar, vai ficar menos 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado dentro da raiz. Então a distância de A para B é igual a raiz de 64 mais 36. A distância de A para B é igual a raiz de 100. Então a distância de A para B é igual a 10. Nossa, professor, chegou no mesmo resultado. Ainda bem, né, gente? Porque é exatamente a mesma coisa. Pela fórmula, na verdade, a gente só pulou Pitágoras, só usou os números que foram dados no exercício, tá? Pelo Pitágoras você pensa um pouquinho mais, é mais tranquilo, mas tem que tomar cuidado justamente para achar o tamanho dos catetos. Beleza? Bom, a aula de hoje era isso, né? Então eu vou deixar vocês para praticar essa aula. Quem não tiver essa lista que eu vou mandar no grupo de vocês, tenta me pedir pelo WhatsApp, né? Mas acho que se todo mundo ver essa aula, vão ver pelo WhatsApp. E se atentem nas orientações do roteiro, tá, gente? Porque eu deixei algumas orientações nele lá certinhas, beleza? Muito obrigado por vocês ouvirem. Deixa eu voltar aqui, né, a minha janelinha de vídeo. Muito bem. Bom, muito obrigado por vocês me ouvirem. Agradeço vocês estarem participando dessa aula, tá bom? Espero que vocês consigam entender esses exercícios e consigam entender essa matéria, porque ainda é a parte de conceitos básicos da geometria analítica, tá? Ainda vai faltar uma aula de conceito básico, que vai ser uma aula um pouquinho mais curta, porque essa aula está dando quase meia hora de aula, e a gente vai trabalhando dessa forma aí, tá bom? Obrigado e até a próxima, gente!